Olá, meus amigos. Segunda-feira, véspera de jogo do Flamengo, jogo importante, última partida aí da fase de grupos do Mundial de Clubes contra o Los Angeles FC. Felipe Luiz tem algumas situações a pensar como resolver nessa partida. Temos 4 jogadores, são eles Gerson, Bruno Henrique, Plata e Pulgar, que já levaram o cartão amarelo e caso recebam um novo cartão, ficarão de fora das oitavas, desfalcando o time assim numa partida importante. Pensando que já somos líderes do grupo, não perderemos mais a liderança, somos o primeiro classificado, portanto enfrentaremos o segundo colocado da outra chave e precisamos estar completo nas oitavas. Então, alguns jogadores deverão sim ser poupados para que não tenhamos nenhum tipo de surpresa nas oitavas de final. Sem mais por um momento, vamos ao vídeo que é o que interessa. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Respira fundo, Escobar, porque o torcedor do Botafogo está fazendo a mesma coisa. Boa tarde para você, boa tarde para o Brasil. Aqui ainda bom dia, hein, botafoguenses? Os primeiros a chegar por aqui. Mas é o seguinte, Escobar, o que é que você estava querendo em relação à temperatura? Que o sol estivesse rachando meio-dia. Mas não tá. Imagina só, é verão, tempo nublado aqui e máxima hoje de 25 graus. Tudo bem, eles estão animados mesmo assim. 25 mil ingressos foram vendidos. O Botafogo está preparado e, segundo o Renato Paiva, tá, gente? Vai pra cima, não vai apenas marcar. Vamos escalar comigo o Botafogo? Vamos lá? John no gol. Vitinho na lateral direita. Teles na esquerda. Jair e Barbosa, dupla de zaga. Agora o trio de volantes, o capitão Marlon Freitas, Gregory e Alain. Savarino, Arthur e Igor Jesus. Galindo! Eu tô chegando, meu camarada, nesse estado aqui, suado, assustado com a montanha-russa, mas tô aqui pra gente fazer um Globo Esporte legal, direto de Orlando, Flórida, e mais um dia especial da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora é o seguinte, gente, Botafogo e Atlético de Madrid. Botafogo se empatar tá em primeiro, se perder por 2 gols de diferença ainda assim avança de fase, fica em segundo. Mais detalhes sobre o Fogão pro jogo de hoje agora. Terminou assim da última vez. Depois de ver a felicidade que a gente fica no vestiário, eu só quero ter esse momento com eles, a gente tá feliz ali dentro do vestiário depois de uma vitória. A história não vem até nós, não! Nós corremos pra atrás dela! A história trouxe ao Botafogo mais olhares, mais interesse. Na entrevista coletiva do técnico Renato Paiva, por exemplo, o idioma mais falado foi o espanhol. Tem mais opções de ter mais balão. Olha, não estão aqui pela minha beleza, de certeza. Senão estava vazio, isso digo-te já. Toda essa atenção não mexe com o ego do treinador, não. No que é que isto me envaidece? Zero. O que me envaidece é ver a minha equipa jogar. Isso é que me envaidece. Eu não... Quando cheguei ao hotel no outro dia não conseguia passar na porta. Estava grande, estava enorme. 4 dias depois, piscamos e já estamos novamente no Rose Bowl. Foi bonito, foi histórico contra o Paris Saint-Germain. Isso não está em questão agora. Contra o Atlético de Madrid vale a classificação. E há um consenso entre os jogadores do Botafogo. Garantir a vaga para as oitavas de final é só o que importa. Não adianta de nada a gente ter feito 2 grandes jogos se a gente não cumprir nosso papel nesse. Então esse se torna o mais difícil, o mais importante. Mas a gente jogador também tranquilo. Nosso ambiente está bem leve em relação à empolgação. Desde quando acabou o jogo do PSG, a gente sabe que o nosso grupo é um grupo muito difícil. Então a gente já se preparou muito para isso. O jogo contra o Atlético de Madrid vai ser ao meio-dia aqui do horário local. Muito sol e calor, um clima diferente do que os times europeus estão acostumados a jogar. O técnico Diego Simeone, que está há quase 15 anos no clube, foi perguntado sobre isso. Respondeu de forma rápida e irônica. Me encanta. O Atlético precisa vencer o Botafogo por 3 ou mais gols de diferença para se classificar. O argumento que tenho é que creio nos meus jogadores, tenho fé nos meus jogadores e sei que são capazes de fazer uma grande partida. Bom, hoje tem jogaço, Botafogo e Atlético de Madrid, 3h40, começa a transmissão, 4 da tarde a bola rola. Jogaço, imperdível, esse todo mundo tem que ver. Agora, falando de Flamengo, joga amanhã, aqui em Orlando, contra o LAFC, que é um time de Los Angeles, aqui dos Estados Unidos. O Flamengo está classificado em primeiro lugar. Vai poupar todo mundo? Ou
Ô, Richard Souza, tem um detalhe importante nessa parada aí. O dinheiro para cada vitória na competição é grande, cara. Não dá para abrir mão, né? Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Pois é, cada vitória vale 2 milhões de dólares, quase 11 milhões de reais. E o Flamengo já garantiu até este momento 147 milhões de reais. Pode subir então esse valor se ganhar do Los Angeles FC. O time fez o último treino aqui em Atlantic City. E o Filipe Luís tem essa possibilidade de preservar algum jogador, de dar mais rodagem a outros, o Pedro, por exemplo. Mas tem a questão dos cartões. Bruno Henrique, Gerson, Plata e também o Pulgar, eles estão pendurados com o cartão. Se jogarem e tomarem cartão amarelo, ficam fora das oitavas de final. Nico de la Cruz não vai entrar em campo. Ele sente dores no joelho esquerdo, fez um exame ontem à tarde aqui, não tem lesão, mas ainda não tem condições e talvez não consiga nem jogar mais nessa Copa do Mundo de Clubes. Viu, Escobar? Sobre estrutura de capital, falando de negócio, né? Como é que é um clube no Brasil, como é que é um clube que não tem dono, como o Flamengo, tem essa pujança. E eu costumo dizer que é sempre mais fácil você fazer negócio com quem você conhece, com quem você teve pessoalmente. Então, isso aí foi altamente positivo. O André, o mercado sempre é agitado, ainda mais no Flamengo, né? Tem essa possibilidade do Wesley sair, essas especulações em torno de nomes que foram citados numa entrevista do Boto. Como é que você enxerga esse momento do Flamengo? Lembrando que o time está bem no Mundial de Clubes, né? Que infelizmente é por aí, em todos os lados. Mas o Pedro resumiu, e assim, quem ouviu o que o Pedro disse sabe do que aconteceu do início ao fim. A situação do Flamengo no mercado do futebol, o Flamengo é um grande clube do Brasil, é o maior clube da América do Sul nesse momento, em tantos aspectos, certamente em receita, orçamento, etc. Com o Flamengo, eu acho que na mesma proporção de um clube comprador, capaz de fazer negócios que surpreendem o futebol brasileiro e sul-americano, mas também negociar jogadores direto para a elite do futebol ou para onde ele quiser, dependendo da proposta que aparecer. Às vezes até mesmo quando ele não quer, né? Estou falando agora, claro, da possibilidade do Gerson deixar o clube por própria vontade e o seu comprador, não importa quem seja nem onde está, pagar a multa e aí não há necessidade de negociação entre os... Mas aquilo que o Flamengo pode fazer do ponto de vista da sua inserção no mercado internacional de futebol é compatível, né, com o tamanho que ele tem e com o processo de estruturação que já tem há alguns anos e colocou o Flamengo numa posição invejável, tanto para contratar gente, quanto para também negociar. O Flamengo faz parte desses clubes que se sentam à mesa. E agora, depois da realização do Mundial e aquilo que o Flamengo já fez, é claro, o Mundial vai continuar. O Flamengo já está classificado, vamos ver o que ele vai poder fazer. Mas tendo vencido o Chelsea da forma como venceu, e possibilitando que o seu presidente ouça dos dirigentes ingleses aquilo que ele relatou agora há pouco, que a gente viu, ou seja, pessoas que fazem parte da elite do futebol, surpresas, não com o jogo do Flamengo, não com a capacidade do time, mas surpresas com a maneira como o seu time, o Chelsea, foi superado do início ao fim por uma equipe brasileira que está entre as melhores aqui no nosso continente. No futebol existe o que e o como. A maioria das pessoas só dá importância para o quê? Perdeu, empatou, ganhou. Talvez não façam questão. Quem gosta de assistir aos jogos para entender o que aconteceu, precisa dar importância ao como. E o como, sobre o Chelsea, foi uma coisa bonita de ver. Ô Pedro, e para arrematar ainda o assunto Flamengo e mercado, é possível segurar o Wesley por mais tempo no Flamengo, ô Pedro? Edu, voltando aqui agora com você, porque eu fui fazer brincadeira com a aprazível Atlantic City, o Esquilo aqui, representante da natureza local, passou e derrubou nosso sinal, mas já estamos de volta. É possível? Eu acho que vai muito do que o BAP fala, né? O Flamengo não é banco. Foi muito criticado, inclusive, em alguns momentos por isso, que o Flamengo só pensava no aspecto financeiro em detrimento do aspecto esportivo. Então, a partir do momento que o Flamengo tem condição de virar o mercado e falar só vendemos por cerca de 30 milhões de euros, não vou vender por 20, por 25, por 23, por 26, só por 30, e ele consegue viver sem essa grana do Wesley hoje tranquilamente. Ele relata também em longa entrevista que o Fã do Esporte pode acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso site, a íntegra da exclusiva, né? Da entrevista, desculpa, com o BAP.
ele fala sobre a situação financeira. Então, quando você está um pouco mais confortável, é a dinâmica do mercado. Quando você se senta à mesa, precisando fazer dinheiro rapidamente, desesperadamente, o preço cai. Quando você não está nesse desespero, você fica confortável, você se coloca numa situação confortável da negociação. Acho que é assim que a gente pode resumir a situação do Wesley, né? No holofote aí, né? Na lupa do mercado europeu neste momento. Acho que o Flamengo tem uma intenção, sim, de segurá-lo até o final do ano e não fazer negócio por menos de 30 milhões. Aí 30 milhões de euros a gente está falando de uma grana muito alta para um lateral, para um jovem, e aí o mercado vai regular também que ele tem que ser vendido. Mas por enquanto o Wesley segue por aqui. Sondagens, muitas sondagens, um namoro um pouco mais firme que BAP não revela qual clube, mas a gente da Inglaterra, a gente da Espanha, a gente da Itália também, de olho no Wesley, Edu. Valeu, Pedro. Bom trabalho para você, né? Uma boa noite, um abraço para você, para este esquilo maroto que passa no link do repórter e acaba derrubando. Isso às vezes acontece, né, André? A gente já foi repórter. Fala, Edu, um abração a você, o André, o fã do esporte ligado com a gente. Amanhã é o último dia do Flamengo aqui em Atlantic City, depois a gente segue para Orlando. Parte da nossa trupe, Mendel Bidlovski, já está por lá esperando o Flamengo. Valeu, Pedro. Não alimente os esquilos. Não alimente os esquilos e tomem cuidado com os repórteres que estão trabalhando por lá. Vamos falar... Bom, meus amigos, segunda-feira, véspera de jogo do Flamengo, dia importante aí para a nação rubro-negra. Hoje aí termina os preparativos para esse último confronto do Flamengo pela fase de grupos do Mundial. Flamengo e Los Angeles FC. Jogo amanhã às 22 horas, né, terça-feira. Os dois jogos serão simultâneos, né, da chave do Flamengo. O Flamengo enfrentando o Los Angeles FC, o Chelsea enfrentando o Esperance. O Flamengo tem 6 pontos, pode ser alcançado em pontuação por Chelsea e por Esperance, só que no critério de desempate do Mundial. É o primeiro item, né, o primeiro ponto para desempate é a vitória no confronto direto e o Flamengo venceu as 2 partidas. Portanto, o Flamengo já é o primeiro classificado do grupo. Não perde mais essa posição, que é importante, porque iremos enfrentar o segundo colocado do outro grupo. E é importante para a gente aí poder estar na sequência e seguir no Mundial. Outro ponto importante dessa partida é que o Flamengo, existe sim o interesse do Flamengo em vencer a partida, mesmo já estando classificado em primeiro do grupo, pois aí acumula mais um dinheiro, são mais... acho que 12 milhões de reais, se não me engano, 11 a 12 milhões de reais, e é uma quantia considerável, né, por se tratar de um time com elenco milionário que nós temos. Então essa vitória com certeza será buscada pelos jogadores, por Felipe Luiz, a qualquer custo, né, logicamente com os pés no chão, cuidando dos interesses principais da equipe no campeonato, né? Não podemos deixar de lado uma situação importante que vem acontecendo, que é a situação dos cartões amarelos. O Flamengo, todos sabem, está com 4 cartões amarelos, Gerson, Bruno Henrique, Plata e Pulgar, todos eles já levaram um cartão, e pelas regras da competição, 2 cartões amarelos exclui um jogo, que seria o próximo, né? Então, se eles levarem cartão amarelo nessa próxima partida contra o Los Angeles, fatalmente estarão automaticamente fora do jogo das oitavas de final. E isso ninguém quer, com certeza. Então é bem possível que Felipe Luiz deixe alguns desses jogadores no banco, só entrando numa emergência. Eu acredito que não vai acontecer. E poupe esses jogadores, porque temos um elenco qualificado, um elenco com nível muito alto. E diante da circunstância da partida, podemos sim estar entrando com um time mais alternativo, deixando esses 4 jogadores aí descansar, principalmente, e também que não recebam cartão amarelo, principalmente o Pulgar, que é um jogador de marcação e está muito suscetível, né, a levar um cartão e ficar fora das oitavas, e ele é um jogador importante para o nosso esquema tático, para jogar ali com o Jorginho. Dito isso, acredito eu que teremos aí um time bem alternativo contra o Los Angeles, mas de forma nenhuma um time que deixa de ser competitivo. Todos os jogadores que entram, todos os jogadores estão no banco, a grande maioria deles tem status de titular, tem condições de ser titular, entra na maioria das partidas, né, mesmo que entre no segundo tempo. O Felipe Luiz dá bastante minutagem, procura dar bastante minutagem para todos os jogadores. De repente também essa é a oportunidade de alguns jogadores que não tiveram ainda nenhuma chance de entrar nas partidas, poderem jogar alguns minutos, mostrar o seu futebol para o mundo
e seguir, né, com suas carreiras, podendo aí mostrar alguma parte do seu trabalho. Então vamos aguardar amanhã, ver o que acontece, o que o Felipe Luiz nos reserva. Já estou ansioso pela partida, quero ver o Flamengo com 3 vitórias, 9 pontos, chegando em primeiro, como já é o primeiro, mas sem perder pontos, sem perder jogos, e agora vamos usar aquela velha frase, só faltam 5, né? Então vamos aí torcer, vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer nessa partida amanhã, às 22 horas, direto para todo o Brasil, pela Rede Globo de televisão. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu!